Queridos irmãos e irmãs, ainda em pé, nós vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, nós começamos lendo este texto nesta noite. Começamos com a leitura dos versículos 1 ao 8, e agora nós leremos de pé os versículos 9 a 13. Lucas, capítulo 11, de 9 a 13. Vamos ler todos juntos a palavra do Senhor. Eu convido a igreja para que, em reverência à santa palavra do Senhor, estejamos de pé, e vocês vão ler todos comigo. Melhor, eu leio do 9 ao 12, e a igreja vai ler comigo 13 numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Todos comigo? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, tem misericórdia de nós. Pai, tem compaixão da nossa vida. Ser propício a nós, pecadores. Pai, nós dizemos ao Senhor o que dissemos antes deste culto iniciar. O que o discípulo disse ao Senhor Jesus: para onde iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. É diante da tua face que queremos estar. E a tua palavra, Pai, diz que nós não sabemos orar como convém. Então, Deus, santifica o teu nome e glorifica a ti mesmo, enquanto a palavra é exposta nesta noite. Faz vir o teu reino, Deus, ó Pai, enquanto a tua palavra é exposta, manifesta-te com poder aqui, para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Deus, eu não sou nada diante de ti, Pai. Se o Senhor fosse me tratar conforme eu mereço, o Senhor deveria ter me jogado no inferno há muito tempo. Pai, é só pela graça de Jesus, Pai. É só por causa da obra do Salvador que nós estamos aqui. Então eu quero te pedir que o Senhor dê glória ao teu nome, Pai. Que a tua palavra fale poderosamente. Ó Deus, a tua palavra diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um conforme aprazar ao Senhor. Então, Senhor, usa-me para pregar a tua palavra nessa noite. Mas abre os ouvidos do teu povo para que o teu povo ouça a voz do Senhor. Abre o coração e a mente do teu povo e que o Senhor nos desperte para buscar-te, para amar-te, para conhecer-te cada dia mais e mais. Fala o nosso coração, Deus. Nos abençoa. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, amados irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, que grandes batalhas espirituais nós temos enfrentado. A palavra de Deus diz que se alguém tivesse sonho, contasse como sonho, porque a revelação de Deus de fato é a palavra. Mas às vezes, irmãos, nós vivemos um nível de batalha espiritual tão intenso que até dormindo nós sonhamos com a luta que estamos enfrentando. E um dia desse, no meio de uma madrugada, eu acordei e creio que o Senhor queria que eu orasse. Acordei e num sonho que tive, eu estava orando por uma pessoa que eu prego e aconselho essa pessoa há mais de 20 anos. E de repente, no meio desse discipulado, essa pessoa mora em outro continente. Naquele sonho eu coloquei a mão sobre a cabeça daquela pessoa e aquela pessoa começou, possuída pelo diabo, a gritar: ela é minha! Ela não vai sair da minha mão! Ninguém pode libertá-la! E eu, então, acordo num sonho, à noite, orando, para que Deus liberte essa pessoa das garras do diabo, do inferno. Irmãos, tudo isso nos mostra que do lado de cá do céu
a nossa vida é marcada por batalha espiritual. E no dia de hoje, quando fazíamos uma refeição junto, eu conversava com a minha querida. Nós presbiterianos temos uma bênção maravilhosa de amarmos a compreensão da palavra. Mas o fato de que Deus nos tenha dado entendimento para compreendê-la, às vezes pode nos enganar. Porque nós lemos a história da Bíblia quando fala de batalha espiritual e nós pensamos que isso está tão distante de nós que parece que é história da carochinha. E não é, querido amigo e irmão. Se você serve ao Senhor, você vai lutar contra o mundo, você vai lutar contra o pecado e você vai lutar contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Se você é de Jesus e é bênção nas mãos de Cristo Jesus, o diabo vai querer usar todos os meios para te derrubar. Ele vai querer lançar todos os meios, a mentira, o ataque, a dissimulação, a sedução, o seu próprio pecado, para te afastar do Senhor, para apagar o Espírito Santo na sua vida. Ele vai querer fazer com que você peque, para que Deus fique chateado com você e a mão de disciplina do Senhor venha sobre você. Mas, querido amigo e irmão, quando você entende que a sua luta principal é uma luta espiritual, então você lança mão de armas espirituais para vencer as suas batalhas espirituais. E, queridos irmãos, há uma frase do pastor da Inglaterra, do século XIX, o reverendo Samuel Chadwick. Ele diz o seguinte: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Querido amigo e irmão, nós, para vencermos a batalha espiritual, precisamos de armas espirituais. E esse texto que nós lemos é maravilhoso, porque esse é um capítulo em Lucas no qual Jesus ensina a importância da oração. Um dos discípulos começa pedindo a Jesus que os ensine a orar como João Batista tinha ensinado os seus discípulos. Então Jesus, dos versículos de 1 a 4, ensina a oração do Senhor, a oração chamada de oração dominical, para que os discípulos aprendam a orar. Mas dos versículos 5 a 8, que nós lemos no início do culto, ele fala que é importante a perseverança, a insistência e a luta na oração. Como um homem que importuna o seu amigo de madrugada para que ele dê pão, e o amigo não vai dar o pão porque é amigo, é por causa da insistência. Então Jesus diz que é necessária insistência na oração. E depois ele vai ensinar no nosso texto as razões e as motivações para orar. Mas nesse capítulo em que fala da oração, Jesus logo, queridos irmãos, cura um endemoniado mudo, mostrando que nossas batalhas espirituais só serão vencidas em oração. Depois ele ensina a estratégia de Satanás. Ele fala, queridos irmãos, numa parábola sobre o sinal de Jonas, e depois ele termina no capítulo num debate teológico com os fariseus e os intérpretes da lei, mostrando que até para ter debates teológicos, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. E aqui então, nesses 5 versículos que eu vou expor para vocês nesta noite, dos 9 ao 13, a palavra do Senhor nos ensina: se Deus já sabe, por que orar? Se Deus já sabe. Nos primeiros versículos ele ensinou o conteúdo da oração. Nos versículos 5 a 8, a atitude da oração, perseverança. Mas agora então ele responde a pergunta: se Deus já sabe, por que orar? Quais são as razões pelas quais nós devemos orar? Qual deve ser, então, a nossa motivação? Por que orar? Em primeiro lugar, o nosso texto nos diz: porque Deus manda. Se Deus já sabe, por que orar? Porque Deus manda. Versículo 9 diz assim, vamos ler todos comigo? Por isso vos digo, todos vamos lá? Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei. Por isso vos digo, pedi, buscai, batei. Jesus não dá conselhos aqui. Ele não nos oferece sugestões. Ele usa 3 verbos poderosos. Artilharia pesada no
imperativo, dizendo que, por causa da perseverança na oração, aquele homem foi atendido pelo seu amigo. Então Deus também vai nos atender, porque Deus atende aqueles que perseveram em oração. Por isso vos digo, pedi, buscai, batei. Jesus nos dá 3 imperativos, ele nos manda pedir. A oração é dobrar os seus joelhos e se humilhar diante de Deus e pedir a Ele tudo aquilo que necessitamos, expressando total dependência para com o Senhor. Mas a oração é uma busca, ele diz buscai, é a busca de alguém que procura pelo seu amado. É a busca de alguém que deseja conhecer o seu Deus. É a busca de alguém que deseja ser cheio da presença do seu Deus. Mas a oração é batalha, a oração é insistência, a oração é bater em uma porta. Ah, queridos amigos e irmãos, o texto nos diz pedi, buscai e batei. Por que nós oramos? Se Deus já sabe. Nós oramos porque Deus manda. E se Ele nos amou e deu Jesus na cruz para nos salvar, tudo o que Ele nos manda fazer é para o nosso bem. Se Ele nos manda orar, é porque Ele quer nos dar as maiores de todas as bênçãos. E as maiores bênçãos que nós podemos ter são as bênçãos da comunhão com o Senhor e de um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Querido amigo e irmão, por que orar? Porque Deus manda. Queridos irmãos e irmãs, o maior pregador do século XIX, no mundo inteiro, foi reconhecido como Charles Spurgeon. Ele era pastor de uma igreja batista, um reformado inglês, lá na cidade de Londres. Deus abençoou imensamente o ministério de Spurgeon. Ele enfrentou grande batalha espiritual, porque quando ele chegou em Londres, ele chegou para pastorear uma igreja que estava morrendo, que tinha um templo para 1000 pessoas, e no primeiro dia na igreja devia ter umas 25 pessoas no culto. Mas Spurgeon era um homem de muita oração, e Deus mandou um grande avivamento, e no final do primeiro ano a sua igreja já estava cheia, e já não cabia em 2 cultos, e eles então tiveram que construir um grande tabernáculo, que à época cabiam 10.000 pessoas. E então houve um dia em que Spurgeon teve que alugar o maior auditório de Londres enquanto estavam construindo a igreja, e naquele dia Spurgeon pregou naquele auditório para 27.000 pessoas. E como o diabo é sujo, meus amigos e irmãos, alguém no meio do auditório levantou-se e gritou: fogo, 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 fogo! E a multidão saiu correndo no meio daquele auditório, pessoas descendo as galerias, as escadas. 27 pessoas morreram pisoteadas naquele dia. Spurgeon entrou em uma profunda depressão. Pensou que nunca mais ia conseguir pregar. E a partir dali ele sofreu de gota reumática até o fim da sua vida. Uma grande batalha espiritual. Mas mesmo assim, o Tabernáculo Metropolitano de Londres era uma igreja de oração. E o povo se propôs a orar pelo seu pastor, até que Deus o levantou e o curou, e mandou um grande avivamento sobre a vida daquela igreja, enquanto Spurgeon pastoreava ali. Houve um ano em que Spurgeon batizou mais de 1000 pessoas naquela igreja. Então, um grande repórter de Londres, de um jornal da época, foi entrevistá-lo e disse: Reverendo Spurgeon, qual é o segredo para que o senhor batize mais de 1000 pessoas num ano? Ele falou: simples, meu povo ora por mim. Quando eles construíram aquele grande tabernáculo, eu não sei se o reverendo Matatias pensou nisso, querendo imitar o tabernáculo de Londres, mas eles fizeram uma escada parecida com essa daqui, e ela fazia volta, e ela tinha 15 degraus. E todas as vezes que Spurgeon subia para pregar, ele pisava num degrau e dizia: eu creio no Espírito Santo. E pisava no outro e dizia: eu creio no Espírito Santo. E então ele dizia: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. 15 vezes ele dizia: eu creio no Espírito Santo. E quando subia para pregar, ele estava cheio da unção do Espírito. Mas certa vez aquele edifício era um dos mais modernos de Londres. E se você conhece a Europa, você sabe que Londres é gelada. E havia já naqueles dias, naquele edifício, um sistema de aquecimento muito moderno. Um dos mais modernos de Londres. Então um grupo de pessoas resolveu visitar o Tabernáculo Metropolitano num domingo para conhecer o sistema de aquecimento do templo. E eles foram 1 hora antes do culto. E chegando ali, bateram na porta de uma sala e um senhor gordinho de barba os recebeu. Eles acharam
falaram que era o zelador da igreja. E eles falaram aqui, esse é o tabernáculo de Spurgeon? E o homem respondeu, sim, é o tabernáculo onde Spurgeon prega, mas é tabernáculo de Deus. Nós ouvimos falar do sistema de aquecimento do tabernáculo, nós queríamos conhecê-lo, o senhor pode nos mostrar? Ele falou, claro que sim. E ele saiu caminhando com eles debaixo do templo, e debaixo do templo, igual aqui nesse púlpito, tinha uma salinha, no qual antes do culto, 1 hora antes do culto, 250 pessoas começavam a orar pela vida do reverendo Spurgeon. E enquanto o culto acontecia, elas estavam orando para que Deus mandasse o avivamento enquanto ele pregava. Então faltavam poucos minutos para começar o culto, ele mostrou tudo para o templo, para aquelas pessoas, mas ele disse o seguinte, vocês querem conhecer verdadeiramente a razão do sistema de aquecimento da igreja Tabernáculo Metropolitano de Londres? Ele abriu a porta daquela salinha. Havia 250 pessoas orando. Ele disse assim, meus queridos, é um prazer recebê-los aqui, eu sou o pastor Charles Spurgeon, e esse aqui é o sistema de aquecimento do Tabernáculo Metropolitano. É aqui onde Deus prepara para mandar o fogo dos céus e aquecer os corações daqueles que vão ouvir a palavra de Deus e vão abençoar as nossas vidas. Deus nos manda orar, irmãos, porque Ele quer nos abençoar. É somente que quando nós oramos que nós nos esvaziamos de nós e nos enchemos do Espírito. E podemos então contemplar a glória de Deus revelada na face de Cristo com os olhos da fé em nossos corações. Quando nós oramos, Deus nos humilha, Deus nos quebranta, mas Deus nos enche da sua presença e nos dá a bênção de conhecê-lo mais e mais. Porque Deus nos ama e deu Cristo por nós, Ele nos dá mandamentos que vão nos abençoar. Então, se Deus já sabe por que eu devo orar, porque Ele manda. Então, nessa noite, peça, Senhor, eu preciso da Tua bênção, eu preciso da Tua graça, eu preciso vencer um pecado, eu preciso crescer mais espiritualmente. Nessa noite, busque, diga, Senhor, eu quero conhecer-te mais, Senhor, enche-me do Espírito Santo, Senhor, abençoa a minha vida. Nessa noite, bata na porta dos céus, Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida. Abre os céus e desce. Que Deus abra os céus e desce. Amém, irmão? Não é só Jordânia que fala amém, não. Todo mundo vamos lá? Amém? Amém! Louvado seja Deus. Amém, calvinista, né, Léo? Louvado seja nosso Deus, né? Se Deus já sabe por que orar, em primeiro lugar, porque Deus manda. Você tem buscado a face do Senhor em oração. Mas talvez você me pergunte nessa noite, pastor, por que orar? Se Deus já sabe de tudo, Ele vai fazer o que Ele quer. Primeiro, porque Ele manda. Se Deus já sabe por que orar, segundo lugar, porque Deus responde. Por que, pastor, não ouvi? Segredinho. Porque Deus responde. Versículo de número 10. Eu vou ler uma vez, você vai ler segunda vez. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Se Deus já sabe por que orar, em primeiro lugar, porque Deus manda. Em segundo lugar, porque Deus responde. Olha a promessa de Jesus, todo que pedir, vai receber. Então, se você pedir, Deus vai responder a sua oração, Ele vai te atender. Todo aquele que buscar a face do Senhor vai encontrá-lo. Deus prometeu, lá em Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Busque ao Senhor e Ele vai deixar que você o conheça mais. Mas o texto diz, queridos amigos e irmãos, que nós devemos pedir e vamos receber. Se nós buscarmos, nós encontraremos, mas se nós batermos, a porta do céu vai se abrir para nós e Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Ah, queridos amigos e irmãos, perguntaram ao mesmo Charles Spurgeon, já no final do seu ministério, qual era o tempo que ele mais sentia saudades no início do seu pastorado no Tabernáculo Metropolitano de Londres. E ele disse que quando eles eram um grupinho pequeno de pessoas,
Ele sentia saudades de que eles se reuniam todas as segundas à noite para se conectar com os céus. Era a conexão do tabernáculo metropolitano. E ele diz, nós éramos um grupo pequeno, mas nós dobrávamos os nossos joelhos e nós bombardeávamos as portas dos céus, e nós jogávamos os foguetes das nossas petições, as bombas dos nossos clamores, as flechas da nossa angústia. Nós bombardeávamos as portas dos céus, e quando nós jogávamos as nossas bombas, Deus, por sua graça, abria os portões e derramava sobre nós bênção sem medida. Nós devemos orar, porque Deus responde as nossas orações. Há uma frase que eu amo muito, irmão, que me abençoa muito na oração. É de um grande missiólogo do século XX, o reverendo também inglês Patrick Johnstone. Patrick Johnstone diz assim: quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Decora essa frase: quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Queridos amigos e irmãos, há bênçãos que nós só vamos receber por meio da oração. Mas talvez você me diga, pastor, mas Deus não decretou todas as coisas. Pois bem, meu irmão, Deus decretou que vai dar algumas bênçãos para você somente se você orar. Então, se você não orar, você não vai receber. Então você precisa dobrar os seus joelhos e clamar a Deus. E então Deus vai atender a sua petição, Deus vai resplandecer a glória de Jesus diante da sua face e vai deixar que você o conheça mais. Deus vai abrir os portões dos céus e vai derramar sobre você bênção sem medida. Irmãos, Deus responde à oração. Que bênção maravilhosa é saber que Deus responde à oração. Eu tenho, amados irmãos, provado isso há muitos anos na minha vida. Há bênçãos que eu recebo nos dias de hoje, que eu orava por elas quando eu tinha 16 anos de idade. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu comecei a orar pela minha esposa. E comecei a orar pelos meus filhos. E eu pedi a Deus que os meus filhos fossem crentes. E até hoje, graças a Deus, eles têm dado testemunho de serem crentes. Para a glória de Deus. Eu era adolescente. Quando eu tinha 16 anos, eu orava pelo meu ministério e colocava algumas coisas pedindo a Deus. Deus, se o Senhor me chamou para isso, faça isso, isso e isso para a tua glória. E Deus fez tudo aquilo que eu pedia. E muito mais do que eu pedia. Deus responde às nossas orações. Então, querido amigo e irmão, apresente o seu clamor. Você está perdendo a oportunidade de receber ricas bênçãos celestiais, porque você não pede, porque você não busca, porque você não bate. Há um quarteto que canta uma música muito bonita que eu gosto demais. Ela diz assim: Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus mandou Jesus morrer na cruz por você. Então apresente hoje o seu clamor. Diga: Senhor, deixa-me conhecer-te mais. Bombardeie os portões do céu com as suas petições. E Deus, por sua graça, abrirá aqueles portões e derramará sobre a sua vida bênção sem medida. Se Deus já sabe por que orar, em primeiro lugar, porque Deus manda. Em segundo lugar, porque Deus responde. Louvado seja Deus. Só com esses dois motivos já dava para que nós fôssemos para casa, não é verdade? Mas talvez Laricinha, com sua voz preciosa, queira me perguntar: meu pastor amado, se Deus já sabe, por que nós devemos orar?
Se Deus já sabe por que orar, irmãos, porque Deus manda, porque Deus responde, mas porque Deus é bom. Se Deus já sabe por que orar, porque Deus é bom. Nós vamos ler a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, todos comigo, vamos ler o 13? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Porque nós podemos e devemos orar, irmãos? O texto diz, porque Deus é bom. Jesus, como o maior de todos os pregadores, lança mão de ilustrações enquanto prega. E ele, então, levanta a nossa imaginação e diz que nós somos maus, e nós somos mesmo. Mas ele diz, qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Imagine, seu filho chegando assim, paizinho, eu queria comer um pão quente da padaria, você merece uma pedrada, seu menino miserável, vou te matar agora. Você ia chamar o conselho tutelar na hora, né? Não é verdade? Ou então o texto diz, qual de vós é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará no lugar de peixe uma cobra? Ah, paizinho, eu queria comer um peixe daquele da beira do Rio São Francisco, ou daqueles peixes lá que a gente come no centro-oeste, pescados maravilhosos. Menino miserável, toma aqui a sucuri para te engolir, capa safado, vai trabalhar que é bom. Você não vai fazer isso nunca, é ridículo, né? O texto diz aqui, se o filho lhe pedir um ovo, ah, papai, queria tanto um ovinho cozido hoje, né? Tá frio, São Paulo, comer um ovinho cozido. Toma aqui o escorpião, miserável, né? Você merece ser picado e morrer. Nenhum pai faz isso. Pelo contrário. É claro que nós vemos exemplos de atrocidade, irmãos. Hoje, quando eu almoçava em casa, nós almoçamos um pouco mais tarde hoje, por causa dos afazeres de manhã, e eu vi uma triste notícia de uma mulher em Minas Gerais que estava espancando seu filho, quase a ponto de matá-lo. A maldade do ser humano é terrível. Mas quando isso acontece, você chama a polícia, você chama o conselho tutelar, não é normal. Até homens maus e pecadores amam seus filhos e tratam seus filhos com carinho. Então o Senhor Jesus usa essa ilustração dizendo, olha, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. E aí ele usa aqui, não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? No texto de Mateus, paralelo a esse, ele diz, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará aquilo que vocês pedirem. Mas o texto de Lucas, ele coloca o Espírito Santo, sabe por quê, meu querido amigo e irmão? Porque a maior bênção que nós podemos ter na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Quando você crê em Cristo, o Espírito Santo de Deus vem habitar a sua vida e ele sela você. Mas, infelizmente, por causa dos nossos pecados, muitas vezes, irmãos, nós apagamos o Espírito. Por causa de dar ouvidos à nossa carne, ou ao espírito desse mundo, ou ao diabo, ou confiarmos demais na nossa própria justiça, nós nos afastamos do Senhor e apagamos o Espírito Santo de Deus. Então Jesus aqui está nos ensinando, veja bem que ele está ensinando aos seus discípulos que já são crentes, que eles deveriam pedir o Espírito Santo. Então, quando eu oro, pedindo a Deus que o Espírito de Deus venha sobre a minha vida, não significa que o Espírito não habita em mim. E não significa que eu estou pedindo o segundo batismo, porque eu já fui batizado pelo Espírito na minha conversão. Significa que eu estou pedindo ao Espírito Santo de Deus que encha a minha vida. E o texto está dizendo o seguinte, se você for inteligente a ponto de pedir a maior bênção que você pode pedir, que é ser cheio do Espírito Santo de Deus, o Senhor vai encher a sua vida do Espírito Santo de Deus. Que bênção maravilhosa. O texto está dizendo que Deus é bom. E nós podemos orar, porque homens maus suprem as necessidades de seus filhos, e Deus que é infinitamente bom,
está disposto a nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. E a maior bênção que Ele pode nos dar é a presença do Seu Espírito Santo habitando em nossa vida e em nosso coração. Que bênção maravilhosa. Um texto que eu gosto muito, irmão, está em Atos 4, 23 a 31. Os discípulos estão sendo perseguidos em Jerusalém e foram proibidos de pregar o Evangelho de Jesus. E eles se reúnem, oram e não pedem a Deus que destrua seus inimigos. Ele diz: Deus, ora para as suas ameaças, enquanto tu fazes os prodígios que vais fazer, e vai nos abençoar por meio da tua palavra. E eles dizem: Senhor, dá-nos intrepidez para pregar a palavra de Deus. Eles, no meio da perseguição, não oram para que Deus mate os seus inimigos. Eles oram: Senhor, dá-nos coragem e intrepidez para continuar pregando a palavra de Deus. Eles sabem que intrepidez não é algo que pode ser gerado pela carne. Intrepidez é algo que só pode vir de Deus. E se nós temos intrepidez para pregar o Evangelho, isso não vem de nós. É fruto da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então eles oram por uma intrepidez e a Bíblia diz que acontece algo maravilhoso. Quando eles oraram, a casa tremeu, houve um terremoto. A Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e saíram anunciando com intrepidez a palavra de Deus. Então, quando você ora pedindo a vontade de Deus para você, Deus atende. Então você tem que orar: Deus, me enche do Espírito Santo, se você já é crente. Mas se você está aqui nessa noite e fala assim: pastor, mas como é que é esse negócio do teu Espírito Santo? Eu nem da igreja sou. Você precisa então, se você está aqui, se arrepender dos seus pecados. Para que o Espírito Santo venha habitar dentro do seu coração e Deus faça morada dentro do seu peito, você tem que dizer: Deus, eu sou pecador e eu mereço que o Senhor me castigue e se esqueça de mim. Mas você precisa reconhecer que Deus te amou e mandou Cristo para morrer numa cruz e pagar os teus pecados. Então você diz: Deus, eu sou pecador, mas o Senhor mandou teu único filho morrer numa cruz por mim. E então você diz a Deus: Deus, eu me arrependo dos meus pecados e creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio nele como meu único Senhor e Salvador. Creio no que ele disse que é o único caminho, a única verdade, a única vida. E eu então quero pedir, ó Deus, que ele venha morar no meu coração. Eu o recebo como meu único Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que se você crer assim, Deus então vai dizer que você é salvo. É como se ele no seu tribunal batesse o martelo e desse a sentença: eu te declaro inocente, eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E então Deus te adota como filho, e ele então manda como primeira bênção para a sua vida o Espírito Santo, para morar no seu coração, e o próprio Deus vem morar dentro do seu peito. Se você quer ter Deus dentro, o significado da palavra entusiasmos no grego é ter Deus dentro. Você tem que crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Mas se você já creu em Jesus e está olhando demais para as circunstâncias, está olhando demais para os problemas, está olhando demais para o que as pessoas dizem a seu respeito, está olhando demais para você mesmo, ou para os gigantes que você enfrenta, nessa noite peça ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, tira toda a preocupação, toda a angústia do meu peito e enche-me do Espírito Santo. Eu te peço essa bênção maravilhosa, eu te imploro em nome de Cristo Jesus. Amém. Que bênção maravilhosa, irmãos. Ainda ontem no culto à noite eu contava sobre o que Deus fez no nosso ministério em Santiago do Chile, irmãos, entre os anos 2000 e 2007. Deus nos visitou com grande graça e poder do Espírito Santo ali. Nós fomos trabalhar numa denominação que vinha perdendo muitos membros há muitos anos e fomos convidados para trabalhar num projeto de revitalização da Igreja Presbiteriana do Chile. Nós chegamos a ser 10 pastores à época, mas Cleuzinha e eu, minha esposa, fomos os primeiros a ir. E foi um grande desafio, porque nós fomos os primeiros a chegar. E os irmãos foram muito amorosos ao nos receberem ali. Mas quando nós começamos a adentrar para a igreja e chamar a igreja para as mudanças que ela precisava, as pessoas desciam assim: pastor, tu não eres de aqui, em Chile as coisas se fazem sempre assim, usted vino de Brasil, hein? Pastor, o senhor não é daqui, as coisas se fazem do nosso jeito. E eu tinha que mostrar para eles que a palavra de Deus está sobre todas as culturas, e tanto chilenos como brasileiros e gente de todo lugar da terra tem que se submeter ao Senhor. Mas foi uma luta espiritual muito grande, irmãos. E naquela época, antes de ir para o Chile, eu tinha lido
uma história maravilhosa, que nos Estados Unidos, na época da colonização na América, os pais puritanos que começaram a América, quando eles construíram as suas casas, eles construíam quartinhos de oração. E o reverendo Cotton Mather, que era o pastor da primeira igreja congregacional de Boston, um grande pregador, conhecido no século XVIII, foi dar uma entrevista para um homem do jornal, e o homem perguntou para ele: pastor, aqui na Nova Inglaterra, em todas as nossas casas, nós temos quartinhos de oração. O que vai acontecer com a nossa nação quando nós deixarmos de construir quartinhos de oração? E ele disse o seguinte: você verá a ruína moral da nossa nação do dia em que em nossas casas nós deixarmos de construir quartinhos de oração. O poder não estava no quartinho, irmão, mas estava no fato de você separar um lugar e um tempo para estar na presença de Deus. Aquela história flechou meu coração. E de repente eu lia sobre Spurgeon orando e Deus mandando um avivamento no tabernáculo metropolitano de Londres. E então, eu ouço no JMC, no ano de 1999, o reverendo Wilson de Souza Lopes, que era secretário executivo da nossa igreja, está na glória, pregar um sermão que entrou como uma flecha na minha alma. Ele era um grande pregador, e com sua voz rouca ele dizia: pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, muita oração, muito poder. E ele repetia: pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, muita oração, muito poder. Nós fomos para o Chile, irmãos. Chegando lá, no nosso primeiro apartamento com Cleuzinha, nós tínhamos um quartinho de oração. E nós chegamos para um grande desafio espiritual. E nós não éramos nada. Eu era um jovem pastor de 21 anos de idade, recém-formado. Então nós criamos uma reunião de oração na igreja, na quarta-feira à noite. Que tempo de visitação. Não satisfeitos, minha querida dirigia uma reunião de oração de mulheres na sexta tarde. Não satisfeito, eu desafio o conselho da igreja a buscar a face de Deus se nós quiséssemos o avivamento. Então nós tínhamos o culto às 11, a escola dominical às 10, e o conselho chegava todo domingo às 9, e nós orávamos todos os domingos. E a nossa mocidade, que na época tinha um grupo de 12 jovens, quis realizar um retiro com o tema Acende o Fogo em Mim. E nós então desafiamos aquela mocidade a orar, e nós fizemos aquele retiro, e então Deus trouxe um despertamento para aquela mocidade, porque ela começou a orar ao Senhor. Depois daquele retiro em que Deus converteu pessoas, despertou pessoas, eu lancei um desafio a eles de que no próximo sábado nós trouxéssemos nossos amigos e orássemos por isso todos os dias. E aquela mocidade de 12 jovens, que não conseguia reunir mais que 12 jovens, no próximo sábado trouxe 100 jovens para a igreja. E nós criamos uma reunião de oração com aquela meninada às 6 horas da manhã. Mas se São Paulo é frio, Santiago é muito frio. 5 graus abaixo de zero. Eles riam de mim, porque eu ia de luva, ia com bufanda, ia com touca. Eles falavam: só louvemos os ojitos do pastor, só os olhos do pastor apareciam. Mas, irmãos, nós orávamos com aqueles jovens, e Deus trouxe um despertamento espiritual. Em 2011, eu era pastor em Brasília, vim pregar aqui em São Paulo, o reverendo Canelhas, que também já está na glória, professor amado, me levou para Lapa para comer num restaurante italiano, estilo São Paulo, e ele virou para mim, e eu não tinha me dado conta disso, ele falou assim: filho, foi pastor dessa igreja, foi meu professor amado no seminário, terminou seu ministério na Lapa. Qual foi o segredo do avivamento no Chile? Baixei a cabeça e falei: pastor, foi avivamento? E comecei a chorar, irmãos. Ele falou assim: filho, foi avivamento. Deus mandou vocês para o Chile, abriu os céus e desceu. Deus usou aquela equipe para revitalizar 6 igrejas históricas em 7 anos, plantar 5 novas igrejas, organizar o seminário, formar uma geração de 15 pastores chilenos. E, para a glória de Deus, aquela denominação que vinha perdendo membros, recebeu 800 membros naqueles primeiros 8 anos. E ele falou assim: filho, qual foi o segredo? Eu baixei a cabeça e falei: pastor, não teve segredo nenhum. Nós éramos um bando de meninos que não sabíamos de nada. Não tínhamos nem a melhor formação transcultural. E nós só tínhamos uma opção. Nós tínhamos que orar. E nós oramos. E Deus abriu os céus e desceu.
É isso que eu estou pedindo para Deus fazer aqui na Unida, irmãos. Amém? Amém. Ele é bom. E eu posso confiar nisso, sabe por quê? Porque eu sou mau e cuido bem dos meus filhos. E o Senhor não vai dar o Espírito Santo para quem pedir. Eu tenho pedido ao Espírito Santo que nos mande um reavivamento espiritual nessa igreja. Para que você não seja crente pela mera tradição. Para que ser presbiteriano não seja só a sua religião. Mas para que você tenha um relacionamento vivo e pessoal com Jesus. Para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Para que você viva para a glória de Deus. Para que a sua vida seja uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Você precisa, minha irmã, ser cheia do Espírito Santo. Você precisa ser liberto de alguns pecados que você vem cometendo. Você precisa ter um coração mais quebrantado e humilde. Você precisa amar mais o Senhor e buscá-lo de todo o coração. Você precisa de deixar de ser tão egoísta e precisa começar então a aprender a viver, a servir e precisa ser transformado por Jesus. Nessa noite o Senhor nos desafia a clamar: Senhor, enche-nos com o Teu Espírito Santo. Dá-nos do Teu Espírito, ó Deus, para que vazios de nós e cheios de Ti, nós vivamos para a Tua glória e sejamos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Irmão, o Senhor te amou. Querida irmã, o Senhor te amou. Ele deu a vida na cruz por você. Se Ele já deu por você a própria vida dEle, você acha que Ele não vai responder às suas orações? Então, se Deus já sabe, por que orar? Porque Deus manda. Vamos repetir comigo, vamos lá? Porque Deus manda. Porque Deus responde. Porque Deus é bom.